nossas irmãs e irmãos nos claustros. Mais uma vez, saúdo a todos e agora, muito em particular, desejo saudar também o pai de Monsenhor Carlos, seus parentes e familiares, seus amigos, toda a comunidade também, dos fiéis da prelazia de Santa Cruz e do Opus Dei, que estão aqui entre nós, celebrando conosco este momento importante para a vida da Igreja. Desejo também saudar especialmente os profissionais da imprensa e da comunicação e as autoridades acadêmicas, os profissionais da educação, a todos os que dedicam os seus esforços para a educação da infância e da juventude em nossa cidade e a todos aqueles que nos ouvem e veem. Nós acabamos de ouvir a leitura da bula pontifícia de nomeação de Monsenhor Carlos como novo bispo auxiliar de São Paulo. É um mandato pontifício. Significa que o Papa Francisco, por sua autoridade, como sucessor de Pedro e como aquele que mantém na Igreja a reta fé e mantém a Igreja unida na reta fé, na mesma caridade, na unidade, ele faz a nomeação do bispo. Ele confirma a autenticidade do bispo e a autenticidade da sucessão apostólica que se faz presente na Igreja através do ministério de Pedro, como sucessor de Pedro, na pessoa do Papa, e no ministério dos bispos, como sucessores dos apóstolos. Hoje, isto soa de maneira toda especial na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que nós comemoramos, que é também o dia do Papa, dia em que nós, de modo todo especial, somos convidados a rezar pelo Papa, a manifestar também a nossa união, a nossa sintonia, a nossa unidade com o Papa, como sinal de nossa pertença à Igreja de Cristo, à Igreja Católica. Eu quero agradecer aqui em nome de toda a Arquidiocese ao Papa Francisco, como já o fiz, endereçando a ele pessoalmente uma carta, agradecer por nos ter nomeado mais 2 bispos auxiliares. Um já foi ordenado, Dom José Roberto Fortes Palau, ordenado dia 21 de junho passado em São José dos Campos, já está entre nós. E agora, Monsenhor Carlos Lema Garcia, aqui de São Paulo, que estamos agora ordenando o bispo, conforme rito da Igreja. Agradecer ao Papa por ter acolhido nosso pedido para termos mais um bispo auxiliar que pudesse nos ajudar no governo pastoral da Arquidiocese, na dinamização do serviço pastoral, naquilo que é próprio do bispo, portanto, na coordenação, na animação, no zelo pela vida da Igreja, para que em todos os âmbitos a missão da Igreja seja levada a efeito. Portanto, o agradecimento ao Papa é o agradecimento à Igreja. E como a liturgia da festa dos Santos Pastores diz que Cristo nunca deixa o seu rebanho sem pastores. Por isso, onde há necessidade de pastores na figura do bispo, a Igreja concede e estabelece bispos para bem cuidarem da Igreja como pastores do rebanho, em nome de Cristo Pastor. Quem é o bispo? Caro Monsenhor Carlos, quem é o bispo?
quem serás na igreja? Indignamente, mas por graça e dom de Deus, somos sucessores dos apóstolos, daqueles que receberam em primeira pessoa e recebem em primeira pessoa a missão de proclamar o Evangelho. E por isso não só devem fazê-lo pessoalmente, como ouvimos de São Paulo a Timóteo: prega a tempo e fora de tempo, quer queiram ouvir, quer queiram não ouvir, prega a palavra de Deus, para que a palavra de Deus chegue aos corações e neles desperte a fé, a alegria, desperte a adesão a Deus por uma vida santa. Como sucessores dos apóstolos, somos encarregados de continuar a testemunhar a fé de Pedro e de Paulo e dos outros apóstolos, com a fidelidade e a verdade desta mesma fé que a igreja preservou ao longo dos séculos e ainda preserva, mediante o testemunho justamente de Pedro e dos sucessores dos apóstolos, que hoje são representados na pessoa do Papa e dos bispos. Assim, a igreja, mesmo tendo atravessado dificuldades ao longo dos séculos, ela permaneceu fiel e sempre de novo se refaz ao testemunho desses apóstolos, hoje representado na pessoa dos bispos e do Papa, para dizer se está ou não está na reta fé. Quem é o bispo, Monsenhor Carlos? Além daquele que zela para que a palavra de Deus seja anunciada a todo tempo e chegue a todos, que ela não falte em nenhum momento na vida da igreja. O bispo também é aquele que com palavra e exemplo recebe o encargo, o dever de animar a comunidade de fé, no testemunho da fé, na vivência da fé, para que ela realize as obras da fé, na caridade, na esperança, na construção, na edificação do mundo segundo Deus. Não sozinho o bispo fará, mas em comunhão com os outros bispos, em comunhão estreita com o Papa, sucessor de Pedro, que de Cristo recebeu o encargo de confirmar os irmãos na fé, mas também com o seu presbitério, os sacerdotes que, em comunhão com o bispo, recebem o encargo de zelar pela vida da igreja. O bispo representa e assume em primeira pessoa a identidade e a missão da igreja e zela para que ela se cumpra, se realize. Por isso, os sinais que agora em seguida serão apresentados e usados durante a ordenação episcopal fala muito bem desta identidade e missão do bispo. A invocação do Espírito Santo, que já fizemos e ainda se fará durante a ordenação, mediante a imposição das mãos, significa que o bispo deve ser obediente ao Espírito Santo, sintonizado com o Espírito Santo, Espírito de Cristo. Não é um projeto pessoal do bispo a vida da igreja. É desígnio de Deus que a igreja deve realizar e por isso está entregue na responsabilidade do bispo. A imposição das mãos, a invocação do Espírito Santo significa que ele age não simplesmente pela virtude humana, pela força humana, mas pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que desde o início foi invocado sobre aqueles que deviam assumir a missão dos apóstolos,
e suceder aos apóstolos. E a igreja até hoje mantém este gesto e sinal. A unção com óleo do crisma na cabeça do bispo novo significa a unção divina mais uma vez. Deus derrama sobre a pessoa daquele que foi escolhido para bispo a plenitude dos seus dons, embora na nossa fragilidade humana, para a eficácia e a fecundidade da sua missão, do exercício da sua missão. Por isso mesmo, ungido pelo Espírito Santo, ungido por Deus, o bispo deve ser plenamente sintonizado com Deus, com o Espírito Santo, e precisa muito do dom do discernimento, da sabedoria, do conselho, da fortaleza, do temor de Deus e assim por diante, para também assim confirmar os seus irmãos nesta mesma atitude diante de Deus. O livro dos Santos Evangelhos é colocado sobre a cabeça do bispo, aberto, como se fosse um telhado. O bispo é todo posto debaixo da palavra de Deus, para ser obediente a Deus, obediente à palavra de Deus, submisso às inspirações do Espírito Santo que nos vem pela palavra de Deus, conservada, transmitida, vivida, testemunhada na vida da igreja. O anel episcopal que é entregue ao bispo significa a sua união e consagração à igreja, esposa de Cristo, imagem tão bonita usada por São Paulo. A igreja esposa de Cristo, por quem ele se entregou inteiramente, amou sem reservas e ama sem reservas, e por ela se entregou até o fim na cruz. Por ela continua a se entregar mediante o dom do Espírito Santo. O anel episcopal, por isso mesmo, simboliza, significa aquela dedicação à igreja sem medida, sem reservas, que deve inspirar e animar toda a vida do bispo. A mitra, que é colocada na cabeça do bispo, conforme as palavras que acompanham o gesto, deve ser coroa de santidade, aquela santidade que vem do testemunho do Evangelho, da dedicação a Cristo e à sua igreja. Coroa que não é coroa de honrarias, de vaidades, mas coroa que muitas vezes será também de espinhos. Coroa de glória, glória que Deus dará aos seus bons e fiéis servidores. O báculo que é entregue ao bispo representa e significa a sua missão de pastor. É o bastão do pastor que acompanha o seu rebanho, que conduz o seu rebanho, que espanta o ladrão, a fera que quer devorar. É o báculo que cutuca as ovelhas para andarem no bom caminho. É o báculo de Jesus, bom pastor, que muitas vezes deve servir ao próprio pastor, bispo, para nele se amparar, porque ele é apenas o servidor do verdadeiro pastor. Queridos irmãos e irmãs, estimado Monsenhor Carlos, eu quero pedir a todos que rezem hoje de maneira muito especial pelo Papa, pastor da igreja toda, e pelos bispos, por nós bispos. Somos humanos, embora a nós é entregue missão tão grande, para que sejamos fortes, prudentes, sábios, pacientes, dedicados, fiéis,
rezem por nós, todos os dias, para que sejamos sempre mais semelhantes a Jesus Cristo, pastor e príncipe das nossas vidas, das nossas almas, como diz São Pedro. Caro Monsenhor Carlos, que Deus ilumine você e o fortaleça como bispo, que sua ajuda no serviço pastoral ao povo de Deus, agora aqui na Arquidiocese de São Paulo toda, muito especialmente serviço dedicado na área da educação, da universidade, aos jovens, aos profissionais do ensino, às pessoas do mundo da cultura. Que Deus te inspire, conforte, que Deus te dê fecundidade neste serviço ao Evangelho. Nós criamos no dia 27, portanto, há 2 dias, em nossa arquidiocese, o vicariato episcopal para a pastoral no mundo da educação e da universidade. Um novo organismo pastoral que nós queremos confiar especialmente a este nosso querido irmão, novo bispo auxiliar, Monsenhor Carlos Lema Garcia. Que esta iniciativa, mediante a sua doação, seu dinamismo, possa trazer abundantes frutos para a igreja, para a vida de nossa cidade. Que São Paulo Apóstolo, hoje recordado como grande evangelizador, missionário dedicado e, como a liturgia diz, doutor e mestre dos povos, seja sempre seu exemplo. Que São José de Anchieta, nosso querido Padre Anchieta, a quem devemos as primícias, as origens da igreja aqui em São Paulo, apóstolo do Brasil, missionário ardoroso, educador, dedicado, sábio, criativo. São José de Anchieta seja inspiração para você. São José Maria Escrivá, pastor dedicado, visionário dos nossos tempos, seja estímulo intercessor em todos os momentos. Que Maria, Mãe da Igreja, por nós invocada nesta Sé Catedral como Nossa Senhora da Assunção, seja Mãe propícia, intercessora e confortadora. Amém.